com relação a dormir aqui, né? Dormir aqui, lembrando que a cada dia existe um progresso, né? Nós estamos melhorando a infraestrutura aqui do alojamento, da água, né? E cada dia vai ficar melhor. Mas isso é fruto de trabalho, né? Cada um está fazendo o melhor que pode para que esse tempo nosso... Aqui, pergunta pro irmão se aqui do lado tem vaga. Pode entrar aqui, ó. Fala com ele. Hã? Verifica lá, ô irmã. Olha lá se tem. Olha lá se tem vaga naquele corredor ali do lado. Tem? Tá cheio também? Ou seja, você vê que o lugar está espaçoso, mas ainda falta mais espaço. Mas aqui tem, ó. Né? Não dá pra passar. Aqui, fala com o irmão. Vamos deixar o irmão estacionar o carro aqui, ó. Fala com ele, vai lá. Mas lá também dá, papai. Que aí quando a gente for sair... Ele é o primeiro a sair, ele pega o tiro dele rapidinho, entendeu? Olha lá. Que é bom, eu pego os irmãos e aproximo. Aproximo mais para perto de mim. Pode desligar, pode sair desse daí. Boa noite, a paz do maravilhoso Papai Alves. Como é que tá o som aí? Não, pode ficar tranquilo, a gente vai esquentar os motores aqui. Poxa. Tem algum motor celular aí aberto qualquer? Aqui, ó, fala com ele para entrar aqui, ó. Tira a caixa aqui, ó, para ele entrar. Aqui, ó, tira a caixa aqui, ó. Qual é o celular que tá aí? Matheus Café? Tá. Oi. Só um pouquinho. Irmão Daniel, o som tá bom, tá? Tá ótimo. Vamos aproveitar que os irmãos estão chegando. Como é que é? Avisa na hora do jogo, eu paro o carro de novo. Mas o som tá bom, né? Tá bom. Beleza. São Paulo. Só uma gratidão, viu? Aqui, faz uma coisa para mim, pega a caixa de som, leva ela ali, põe atrás do mob. Pode pôr na cadeira. Mano, não pode esquecer não. Já vou lá buscar e já volto rapidinho. Tem aquelas canetas de plástico. O espaço está curto, com esse tanto de fio. Tá sem tomadas aqui. Os irmãos se dispersam muito facilmente, né? Muito facilmente, com isso perde. Eu não sei se o orador é bom ou é ruim, né? Porque eu acho que tem a ver com quem o ouvinte, se está interessado ou não, né? Porque tem um grupo que está aprendendo e a gente já viu ali que a representação dos nossos milhos, né? Tem uns milhinhos minguados, pequeno, e tem uns milhos que estão bem desenvolvidos, com uma espiga muito graúda, cheia de fruto. E outros soltaram até
espiga, mas não deram ainda nada na espiga. Então, eu sempre falo isso com os irmãos. Isso está relacionado com o quê? Cadê o microfone para eu fazer pergunta para os irmãos? Irmã Adriana, isso que eu perguntei, você vai perguntar aqui para a irmã Diene, por que umas plantas estão pequenininhas e outras plantas estão grandonas, se a semente é a mesma? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yau, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yau. Irmã Diene, por que as plantas, as espigas de milho, umas estão muito grandes e as outras estão muito pequenas? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yau, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yau. Diria por causa da terra? Exatamente. É por causa da qualidade da terra. Quando eu falo qualidade da terra, eu estou falando do tipo de pessoa. Porque a semente é a mesma. A boa semente caiu em vários terrenos. Entendeu? Caiu à beira do caminho, caiu no meio dos espinhos, caiu no solo pedregoso, caiu na terra fértil. E na própria terra fértil nós vemos também que existe uma variante, né? Uma variante de produção. Umas produzem mais, outras produzem menos dentro da mesma terra. Então, a qualidade da terra, tá entendendo? Ela vai determinar a produção de fruto. Então, os irmãos, fica aqui, ó, você fica aqui junto com os irmãos, você não ficar aí não, fica aqui, os irmãos arredam aqui, você senta aqui junto com eles. Mas senta ali, eu tenho uma cadeira do lado. Ah lá, senta aí aqui, ó, senta aí com meus irmãos, sim. Senta aqui, ó. Não, senhor. Aí, então a gente, irmãos, quando a gente lê a Escritura Sagrada, a palavra de Yau, a gente entende essas coisas, mas você vê que a qualidade do terreno pode mudar. Um exemplo são as coisas humanas, né? Você vê quando a gente percebe, essa terra aqui está faltando potássio. Aí nós vamos dar potássio para ela. Aí ela vai ficar boa. Então, quando você manda um pouco de terra lá para a Embrapa, né? Ela vai fazer uma análise da terra. O que é que está carente nessa terra? O que está faltando nessa terra para essa terra ser mais produtiva? Então, nós estamos, com os anciãos, estamos constantemente avaliando a qualidade da terra, ou seja, o embasamento dos irmãos, para ver aonde que nós vamos investir mais, aonde nós vamos dar mais atenção, para que os irmãos progridam, né? Para que os irmãos se desenvolvam, para que os irmãos produzam melhor. Pode sentar aí, Madrinha. Então, os irmãos precisam entender aonde que é a sua carência, né? Igual o irmão Paulo ali, ó. O irmão Paulo está carente de atenção. Desde que começou, tá uma mexeção, uma falação, levando Bíblia para lá, para cá, mas não presta atenção. Começou a reunião, principalmente agora, é hora de você fazer assim, ó. Eu vou colocar uma viseira de burro. Sabe o que é uma viseira de burro? A viseira de burro ou de cavalo coloca para você olhar só para frente. Aí vai o cavalo, o burrinho, e vai pocotó, 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 e ele não olha se tem grama,
Ele não olha se tem uma égua. Ele olha só para frente. Então, quando a gente começa a reunião, você tem que colocar a viseira. Para você não olhar para o lado, não desviar a atenção, não fazer pergunta. Ficar focado. Pode sentar, minha irmã. Você acertou, viu? Então, a gente precisa, irmãos, entender aonde é a nossa fraqueza, nossa debilidade, para a gente poder investir nisso. Você percebe claramente. Entendeu? Quando a gente pergunta, o irmão não sabe responder. Mas não é porque não foi ensinado. É porque faltou o quê? Faltou o nutriente. Né? Muitas vezes eu coloquei lá no... Eu coloquei em Philadelphia Studios um vídeo sobre a preparação de um soldado romano na antiguidade. Aí eu pergunto aqui, irmã Elaine, quanto tempo demorava a preparação de um soldado romano? Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Papai, era um ano a preparação. Não era um ano. Irmã Julie, não precisa levantar, não pode ficar quietinho. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Era 4 meses? 4 meses, exatamente. Parou o som. Alô? Alô? Gratidão. Era 4 meses. Entendeu? Então, eu tenho pedido para os irmãos o seguinte, olha, lá no grupo Filadélfia, Estudos e Lives, não fica lá, felicitações, gratidão, muito bem, iaianhá, nhunhunhum, figurinha, amo vocês. Deixa ali só para estudo. Deixa as figurinhas, deixa as felicitações para o grupo Corpo Presente. Ali é um grupo de estudos. A mesma coisa de obreiros. Obreiros também é obra. Coisas relacionadas com a obra, que também está relacionado com a preparação. Então são 4 meses. Eu coloquei lá e irmão não viu. E aí você tem que perguntar, irmãos, eu não consegui abrir. Aí você chega pro seu esposo e fala assim, você consegue abrir para eu ver? Você tinha visto, irmão? Quantos meses? 4 meses. Ele viu, você não viu. Então você fala assim, deixa eu ver no seu celular. Você conseguiu? Consegui. Então eu fiz a pergunta, olha, lá um soldado romano era preparado em 4 meses. Eu estou 4 anos preparando vocês. Lá era 4 meses. Eu estou 4 anos preparando vocês e vocês estão longe de tá bom. Pode sentar, minha irmã. Entenderam? Por quê? Parece que é uma bobagem, parece que eu estou enchendo linguiça. Mas não é. Eu estou mostrando, entendeu? Para vocês, que vocês estão tendo muito. Vocês estão tendo muito. E vocês perceberam que Iau escolheu os mais velhos. Vocês são mais velhos. Né? Irmão Edgar, irmão Wilson, irmão Márcio, irmão Elbert, irmão Zé Luiz e Alcha, irmão Iaiau, irmão Armando Ezé, irmão Isalina e etc. Irmão Jaime e etc. São pessoas mais velhas. Por que Iau escolheu pessoas mais velhas? Porque vocês não vão guerrear com soco e pontapé.
Vocês vão guerrear na argumentação. E já se esperava que vocês fossem bons nisso. Por quê? Já pessoas vividas. Vividas. Igual eu peguei com o irmão Jaime perguntando quantos filhos teve Rebeca. O irmão não soube responder quantos filhos teve Rebeca. Eu ainda dei a dica, falei assim, Rebeca casou com Isaquial, né? Que é Zacarial. Então, como que a gente trabalha? Ficou 40 anos de denominação, deve ter ficado lá só batendo palma. Então, essa está sendo a nossa dificuldade. Né? Igual o irmão Paulo ali, eu chamo a atenção do irmão Paulo. Prestar atenção. Não era para eu precisar fazer isso. Na hora que eu começar a falar, irmãos, é para todo mundo ficar quieto, quietinho. E aí a gente está tendo essa dificuldade. Nós estamos fazendo isso aqui, essa obra. Você vê que é uma obra trabalhosa, árdua. Mas nós estamos fazendo um trabalho também na cidade. Eu não posso fazer só um trabalho no campo e esquecer da cidade. Eu não posso fazer só na cidade e esquecer do campo. Entendeu? Eu tenho que estar no equilíbrio das coisas. Quando eu falo no equilíbrio das coisas, é aquilo. Eu não posso andar, eu não posso ir só para a direita e não posso ir só para a esquerda. Eu tenho que ir no caminho do meio. Então, os irmãos têm exortado, né? Os irmãos têm chamado a atenção, têm falado muito sobre isso. Os anciãos têm arduamente. Olha lá, quando eu olho, lá está o irmão Marco Beethoven, lá em Santa Luzia, né? 11 horas da noite. Entendeu? Depois dali ainda vai para casa. E tá ali, ruminando, fazendo pergunta com os irmãos. Então, é um tempo, irmãos, da gente parar assim, meditar um pouco também, que terra que eu sou, que terra que eu sou. Né? Que terra que eu sou. Eu sou uma terra bem adubada, quando Ial fala, aquela sementinha cai dentro de mim e produz muito. Ou é aquela sementinha que cai dentro de mim e fica ali tentando lançar raiz, tentando germinar. Mas é um solo tão pobre que ela logo morre. Eu fiz essa pergunta para vocês entenderem que a semente é a mesma para todo mundo. O que varia é o solo que cai. O que varia é o solo. A semente é selecionada. Então, é importante, irmãos, que a gente medita, sabe? A respeito desse tempo agora que nós estamos adentrando. Você acha que é normal, como tem acontecido, de não ter chuva na primavera? Primavera é marcada com chuva, que é exatamente para as plantas poder soltar seus flores. Soltando flor, a fecundação, a formação de semente. Mas quando não tem chuva, é como se não fosse primavera. Estão entendendo? Nós entramos em setembro, mas não tem nenhuma expectativa de chuva. Eu fui tomar banho outro dia, o meu chuveiro, ele tá dando um esguicho de água assim. Aí eu tava assim tomando banho, aí eu olhei assim a janelinha assim, ela tava toda respingada e assim, eu fiquei feliz. Eu falei, tá chovendo. Aí logo eu pensei, será que tá chovendo no refúgio?
Aí tomei banho, sequei e tal, saí. Quando eu olho do meu quarto, a janela do meu quarto estava seca. Aí eu falei assim, deve ter sido alguém que jogou alguma água e ela caiu na minha janela. Depois eu atinei, não, é meu chuveiro que está respingando. Tá entendendo? Ou seja, já era de se esperar chuva em setembro. Mas não tem expectativa de chuva para setembro. Então, quando a gente lê a representação de Filadélfia, né? Que são as primícias das primícias. Qual que é a expectativa? A expectativa é que ela faça chover. Ela faça chover. Ela faça chover. Chover aonde? Nessa terra. Só que existe 2 testemunhas que vão ser enviadas antes. Qual que é a capacidade das 2 testemunhas que elas têm, que influenciam o clima dessa terra, irmão Aguinaldo? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Al chamada igreja. A paz Do maravilhoso Papai Al. As 2 testemunhas, Yayal e Masha. Yayal ele vai ter, né, autoridade para fazer cerrar a chuva, né, para que não caia chuva, né? Isso, para que não caia chuva. Para que não caia chuva. Durante quanto tempo? 42 meses. 42 meses. Que são 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quando fala 42 anos, que são 3 anos e meio, fala assim, olha. Em Apocalipse 11, fala assim, ó. Mede o templo de Al e os que nele adoram. Mas não meça o ato exterior, porque foi dado às nações, que 42 meses pisarão a cidade santa. Ou seja, quando fala 42 meses, a gente lembra de 3 anos e meio. Quando a gente lembra de 3 anos e meio, fala que as 2 testemunhas têm poder para reter a chuva. Aí eu falo, existe, como Anselmo Chaú falou, o sentido celestial, e o celestial é acompanhado também do terreno. Quando fala reter a chuva, a gente lembra daquilo que eu falei com você de Filadélfia. Vocês entram para dentro aí da casa e trancam a porta, até que passe a ira de Al. E se alguém sair, a gente já estudou isso em Levítico 8, que é o tempo da investidura, é morto. Não pode sair, é morto. Que faz o link com a festa da Páscoa, que os israelitas entravam para dentro da casa. A casa tinha o quê? Os umbrais da porta coberta de sangue do cordeiro. Eles comiam o pão e comiam a carne do cordeiro. E não podia sair. A porta tinha que ficar trancada e eles não podiam sair até de manhã. Porque se saísse, o anjo da morte fazia o que com eles? Pegava eles e matava. Por quê? Foram desobedientes. Falou que vocês estão protegidos dentro da casa. Entenderam? Vocês vão estar protegidos dentro da casa. É igual aqui, ó. Nós estamos fazendo esse refúgio. Quem tiver dentro da casa aqui, morando aqui, vai ter uma proteção, mas não pode sair para fora. Exatamente. O que acontece lá vai acontecer aqui. Acontece, não pode sair. Entenderam? Não pode sair. Nós não vamos poder sair do templo, e aqueles que tiver refugiado aqui também não vai poder sair daqui. Exatamente. Entenderam, irmãos?
E é por isso que nós estamos nos esforçando, correndo, trabalhando, como formiguinhas, preparando esse lugar. Preparando esse lugar. Por quê? Esse lugar tem que ser autossuficiente. Primeira coisa que eu invisto nesse lugar chama-se água. Por quê? Se for literalmente não vai chover, ou seja, você vai ter que tirar água debaixo da terra. E é o que nós estamos ali esforçando. Hoje, irmão Robson de Londrina, cadê ele? Tá lá. Irmão Robson, vem sentar aqui na frente, irmão Robson. Cadeira ali, ó. Põe a cadeira pro irmão Robson. Rio de ação, todo sujinho. Trabalhou, entrou no poço, esforçou. Aí, irmão Murilo, pode sentar ali junto com ele? Hã? Tomou banho? Deu tempo? Deu não, né? Vai tomar banho direito depois. Ele só trocou de roupa. Então, vocês verem, quando fala assim, ó, vocês vão entrar para dentro de casa e não pode sair. Por quanto tempo? 42 meses, que é o tempo da tua investidura. Aqui embaixo, vocês entram para o refúgio. E nós vimos lá, que a palavra fala em Apocalipse 12, né? A grande águia. Vamos ver lá? 3.154. 3.154. Então, Apocalipse 12. Papai quer óculos, eu tenho do outro lá no carro, eu pego lá. O seu carro tá onde? Tá aqui, pertinho. Cadê seu óculos? Esqueci em casa. Ó, vamos lá. Então fala assim, ó. Aqui, ó. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. A gente sabe muito bem que foi expulso primeiro lá pro abismo. Aí ele dá um jeito de fugir de lá, né? Por que que ele dá um jeito de fugir de lá, irmã Rejane? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. A gente sabe que ele vai, primeiro que ele está no abismo, né? Ele não vai querer ficar lá. Ele dá um jeito de subir no corpo. Não, no corpo não. O corpo ele sobe de lá sem corpo. Ele corre lá. Adentrar o corpo. Por que que ele consegue fugir de lá? Vocês têm que lembrar dos estudos, irmãos. Tão nítido, tão fácil. Tem que lembrar dos estudos. Sabe por quê, minha irmã? Porque ele é serpente escorregadia. Serpente escorregadia. A serpente, você já pegou, ele foge, ele escorrega. Você manda para um lugar, ele escorrega para outro, escorregadia. Por isso que fala, serpente escorregadia. Tá bom? Tá bom. Então, tem que lembrar dos estudos anteriores. Por que que ele é mandado para o lugar e conseguiu escapar? Porque ele é a serpente escorregadia. Isso está onde? Em Alcha 27. E esse já foi perguntado para os irmãos. Então, fala assim, ó. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz o filho varão. Olha aqui. Que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar
em que, longe da serpente, é alimentada por tempos e metade de um tempo. Tá vendo aqui? O que acontece? A gente já entendeu, né? A gente já entendeu que a primícia das primícias, ela é alimentada por quanto? 1.260 dias. 1.260 dias. 1.260 dias. É alimentada. Agora, quando acontecer a ascensão, o que acontece? O ensino de Filadélfia, entendeu? Ele vai o quê? Vai ser o quê? O ensino de Filadélfia vai ser o quê? Sintonize, irmã. O ensino de Filadélfia vai ser multiplicado. É o pão que se multiplicou. O ensino de Filadélfia é o pão que vai ser multiplicado e dado ao povo para comer. Tem que ficar sintonizado. Falamos isso na última reunião. O pão que multiplicou, vai multiplicar o pão. O que é o pão? É a palavra dial. É a palavra dial que é multiplicada e também é o quê? O ensino de Filadélfia? Não, a palavra já pode falar que é o ensino de Filadélfia. Mas é também, além do ensino, além do pão, que é a palavra dial, o pão também representa o quê? Você come um pão todo dia aqui conosco, parte o pão, você come o pão, significa o quê? O corpo. É o corpo do Mashiach. Então o corpo do Mashiach vai aumentar de tamanho. Exatamente. Entendeu? O pão foi multiplicado. Então, aqui está mostrando que esses que vão ficar vão perceber que nós fomos embora. Aí eles vão querer saber mais sobre isso. Eles vão começar a divulgar isso. Ou seja, muita gente, durante o período de tribulação, vão se converter ao ensino. Por quê? Porque eles vão perceber que tudo que nós levamos ao conhecimento era verdade e eles desprezaram, não nos deram nenhuma importância. Aí o pão vai ser multiplicado. Aí vai ser muita gente procurando respostas e vai ter respostas às perguntas. Aí a gente entra aqui, ó. Ao ver que for expulso à terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher. A mulher que deu à luz o filho varão. Agora, diante da nossa maturidade que nós desenvolvemos, crescemos, agora nós estamos mais evoluídos. Agora nós podemos interpretar da forma correta. Essa mulher que deu à luz o filho varão, né? Quem é? A mulher que deu à luz o filho varão é Filadélfia. É Filadélfia. Então, o dragão vai perseguir quem? Filadélfia? É aqueles que recebem a mensagem. Aqueles que recebem não falou que o corpo foi multiplicado? Exatamente. Ou seja, era um corpo pequenininho. Mas Ial multiplica o pão.
Quando ele multiplica o pão, está mostrando que muitos aqui estão pouquinhos, mas muitos vão receber a mensagem e vão se converter a essa mensagem. Muito maravilhoso, papai. Assim seja. Aí o que vai acontecer? O dragão vai perseguir eles. O dragão vai perseguir eles. Eles quem? Esses que estão recebendo a mensagem. Aí você lembra, quem é que vem aqui para a terra? Quem é que vem aqui para a terra? Quem é que vem com o Espírito Santíssimo? Quem é que vem para essa terra com o Espírito Santíssimo? Gabriel. Gabriel. Então ele é aqui, ó, as asas da grande águia. Lembra que Gabriel, ele é um querubim? Sim. Ele tem o quê? Ele tem a característica de homem, né? Isso. Ele tem a característica de águia em voo. Águia em voo. Característica de servo, boi. E a característica de que mais? Leão. Leão. Por quê? Porque ele é um trono. Ok? Aí, ele desce com o Espírito Santíssimo. É o cavalo vermelho. A mulher, essa mulher começa a receber essa mensagem, ministração, ela recebe então uma proteção. Ele conduz essas pessoas que estão recebendo essa mensagem a um lugar. A gente já estudou que na era de Laodiceia não tem uma cidade refúgio. Lembra disso? Eram quantas cidades refúgio citadas na antiga aliança? 6. Ou seja, faz um link com 6 eras da igreja. Mas a 7ª era estão fora da proteção. Por que estão fora da proteção, irmã Rejane? Porque a gente sabe que com a troca do sumo sacerdote, aqueles que estão na cidade de refúgio, eles são libertados, né? Isso, eles são libertados. Você sabe que você está dentro da cidade de refúgio? O maligno não pode pegar vocês? Porque vocês estão dentro da cidade de refúgio Filadélfia. Por você estar dentro da cidade de refúgio, é por isso que fala assim, olha, não saia da cidade, não pule fora do barco. Tá entendendo? Então, quando está falando isso, mantenha-se aí protegido. Por quê? Porque vocês vão ganhar a sonhada libertação quando houver a mudança do sumo sacerdote. Você sabe claramente quem é o sumo sacerdote em exercício hoje? É Lúcifer. E quando vocês receberem a condição de mudança, vocês são colocados em liberdade. Quando vocês são colocados em liberdade, significa o quê, minha irmã? Aí eu te dar uma dica. Eu lembro de Esaú. Vingador de sangue? O vingador de sangue não pode nos matar. Temei aquele que, além de matar o corpo, pode jogar a alma no Geena. E o que vem a questão do vingador de sangue? O vingador de sangue vem fazer o quê? Vingança. Por quê? Ele vem vingar quem, irmã Rejane? Quem que ele vem vingar?
Ele vem vingar Yalcha, né? Ele vem vingar a todos que mataram Yalcha. Seja por querer, ou seja, sem querer. Por isso que foi criada a cidade refúgio. Para aqueles que mataram sem querer, possa se refugiar e ali o vingador de sangue não entra lá dentro e mata ninguém, não. Entenderam? Então esse lugar aqui que nós estamos construindo aqui é uma cidade refúgio. Por quê? Por que você acha que a gente pode fazer isso? Por que você acha que eu posso fazer isso? Porque você pode fazer a cidade refúgio? É. Por que eu posso fazer a cidade refúgio que não é para a era Filadélfia, e sim para a era Laodiceia? Porque, como a gente está entendendo, vai ficar a mulher, né? A mulher Filadélfia, e a gente vai ser livre. Mas aí eu tô quebrando a regra, ué. Eu posso fazer a cidade refúgio na época da sexta era Filadélfia. Mas eu tô querendo fazer uma cidade refúgio para a era de Laodiceia. Por quê? O querubim te questiona isso. Aí você vai falar o que com ele? Tá vendo que é falta de preparação? A falta de preparação. Porque a palavra fala assim, o representante, quando a gente fala de Yaohan, o batizador, ele batizava com água, representação anjo das águas, que é o link do mensageiro de Filadélfia, ele prega lá falando assim, olha, se você tem 2 túnicas, compartilha com quem não tem. Se você tem 2, compartilha com quem não tem. Era Laodiceia, não vai ter cidade refúgio. Eu tenho porção dobrada, então eu compartilho com eles. Essas são as argumentações que você bate colocada de cima para baixo, bem na cabecinha da serpente. Entendeu? E é isso que vocês, é aquilo que eu falei com vocês, arduamente, vocês têm que estar preparados para argumentar. Entendeu? Porque ele vai questionar e você vai responder. E você respondendo, você tem que ter esse entendimento. Eu já expliquei isso, não já expliquei, irmão Shaul? Já explicou. Já expliquei. Aonde você estava que você não recebeu a ministração? Entendeu? Pode sentar. Então, eu posso sim. Pode sentar, irmão Aguinaldo. Eu posso sim. Eu tenho porção dobrada. Por que eu tenho porção dobrada? Isso partiu da minha cabeça, irmão Macha. Pode responder sentado, dá para ele o microfone. Por que eu tenho porção dobrada, irmão Macha? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. Aí é um querubim te perguntando. Peraí, eu entendi a resposta. Mas por que você tem porção dobrada? Porque é o filho mais velho. Não. Abraão amado primeiro. O seu segundo Adão, como é que o seu filho mais velho? Irmãos, essa é a falta de preparação de vocês. Não estão preparados. A resposta é tão simples, é só você falar assim, olha, a sexta-feira, representada pela sexta era, Filadélfia, se colhe porção dobrada. E se eu colho porção dobrada, conforme a lei, se pode comer no sábado o que foi armazenado na sexta. Não se estraga.
Hã? Falou, irmãos, e não tem jeito, não aprende. Não aprende. Vocês não entenderam que é uma batalha de argumentos. É o que no direito se fala ponto e contraponto. Ele questiona e você bate na cabeça dele. Aí ele bate de volta e você bate uma vez, ele perde o rumo de casa, ele já fica calado, já se sente vencido. Entenderam? Então, é o ensino que eu falo tanto com os irmãos. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Ah, não, já sei. Mas você sabe, o ensino isolado, vocês não conseguem fazer a colcha de retalhos. Não consegue juntar as informações. É muito simples, eu sou da sexta era, sexta-feira, colho porção dobrada, e o meu alimento não estraga no sábado. Por isso que eu posso ter, sim, um refúgio. Por isso eu posso ter, sim, um refúgio na era de Laodiceia. Pronto. O papai explicou lá, né? Dentro da... Dá um microfone pro irmão. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Al chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Papai explicou na quarta-feira que você pode fazer o que quiser se estiver dentro da lei, né? Você pode ser sagaz, né? A lei te dá um parâmetro para você fazer isso. Né? Poderia não fazer, se quisesse, mas já que a lei dá esse parâmetro, né, de colher porção dobrada e utilizar na sétima era, você pode fazer. Entendeu? Por que nós estamos fazendo aqui? Chama ali na porta, refúgio, Filadélfia. Por quê? Porque eu posso fazer isso, e quem entrar aqui para dentro, o vingador de sangue não vai entrar. E é por isso que nós estamos aqui plantando, né? Preparando terreno para ter mais lugar de plantio. Fazer daqui um lugar mais espaçoso. Por quê? Porque essa é a condição. Viu aqui, ó, Apocalipse 12, fala assim, ó. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia. Recebeu asas para voar ao deserto. Nós não estamos aqui no deserto. Quando fala deserto, fala eles estão isolados. Nós estamos isolados. O deserto é lugar de isolamento. O deserto é um local de santificação. O deserto é um local de arrependimento. Nós vimos lá Miriam, né? Mirial. A Mirial era irmã de quem? Irmã Delminha. Mirial era irmão de quem? Que foi enviado para o deserto. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Al chamada igreja. Não, a sua voz está muito feia. Fala bonitinho, com a voz bonita que vocês têm. Eis-me aqui. Não, bonitinho, igual vocês têm a voz. Eis-me aqui. Não, fala baixo. Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Al chamada igreja. Aí, ó, viu que ficou mais bonito? Do maravilhoso Papai Alcha. Mirial era irmã de Macha. Isso. E quem mais? De Macha e de Arão. E de Arão, muito bem. Era irmão de Macha e de Arão. E ela foi conduzida ao deserto para quê? Para se purificar. Para se purificar. Você está no deserto. Você foi enviado ao deserto para quê? Para purificar. Ah, então tá. Para se purificar. Ou seja, todos nós estamos no deserto nos purificando.
Muito bem, gratidão. Gratidão. Pode sentar. Aí tá falando assim, ó. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por tempos e metade de um tempo. É alimentada com o quê, irmã Delminha? Ela é alimentada com a palavra de Yahweh. Em outras palavras. Com o maná. Que maná, irmã? É um maná que cai do céu? Não, que deixou armazenado. Ah, então fala, irmã, isso não é maná. Maná que cai do céu. Ela a mulher está sendo alimentada com o alimento que Filadélfia deixou armazenado. Isso. Por quê? Porque maná cai do céu. Exatamente. Na era de Laodiceia, que é o 7º dia, ou seja, sábado, não se caía maná. Não. Então ela está se alimentando com o alimento que nós deixamos para ela. Isso, papai. Ok? Tem que lembrar disso. Sim. É os conceitos, né? Ou seja, multiplicou para ela o pão. Tá? Sim. Pode sentar, minha irmã. Então vamos lá. Apocalipse 12, versículo 14. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por tempos e metade do tempo. Tempos e metade do tempo. A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio ao socorro da mulher. Quem é a terra que veio ao socorro da mulher, irmã Rejane? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yahweh, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahweh. Quando fala a terra que vem em socorro da mulher, está falando de Gabriel. Isso, achei que você já tinha esquecido. Achei que você já tinha. Eu fiz um vídeo há 3 anos atrás, que eu falava sobre a terra, né? Eu falava sobre a terra. Aí, eu falei que a terra é um planeta, né? É um planeta. E como planeta, ele é um querubim. Mas de todos os planetas do sistema solar, ele é o único vivo. Lembra? Lembro. O único que tem vida. Os outros morreram. Quando você vê lá, eles ficam mandando satélites, querendo olhar Marte. Identificaram recentemente que Marte teve rio. Viu lá um ribeiro. Falaram isso aqui, já teve rio. Olha o ribeiro, seco. Entendeu? Ou seja, morreu. E a gente sabe muito bem, morreu é o link do seguiu a morte. Seguiu a morte. Aí nós vimos que Gabriel não seguiu a morte. Né? Lembra disso? Um estudo que nós trouxemos? Sim. Gratidão, né? Aí a gente lembra lá do Sol, da Lua, do planeta Terra, dos planetas e das estrelas. É um estudo antigo, irmãos. Né? Que papai nos deu lá atrás para a gente compreender. Então aqui, ó, a Terra quem? É Gabriel, veio em socorro da mulher. Veio em socorro da mulher. Abriu a boca e engoliu o rio. Aí eu te falo, por que eu posso dizer que a Terra é o Gabriel que engoliu
porque a gente sabe que ele que vem com o Espírito Santíssimo de algo. Ai, minha irmã, convenceu os querubim, não. Você não conseguiu convencer eles. Pensa aí um minutinho. Quer pedir ajuda pro seu esposo? Ah, mas eu sou orgulhosa, eu não gosto não. Eu não gosto não, porque meu marido, acho que eu sei mais do que ele. Pergunta pra ele. Aqui, ó, presta atenção. Ó, deixa eu te falar, minha irmã. Olha aqui, pra todos aqui. Presta atenção. Quando Macha e Arão estavam diante do faraó, nós temos Arão, tinha uma vara. A vara, ele jogou, o faraó viu que virou uma serpente. Aí, os servos do faraó também jogaram varas e transformou em serpentes. Só que a vara de Arão engoliu as serpentes do faraó. Engoliu. É o link aqui, ó. A terra engoliu o rio que foi enviado. É o quê? É a representação lá da vara. O que significa Gabriel? Varão de Al. Ou seja, vara grande de Al. A vara que se tornou uma serpente engoliu a vara, ou seja, a serpente do faraó engoliu. É o link aqui, ó. O dragão lançou o rio e a terra engoliu o rio. Assim seja. Assim seja. Pode sentar, minha irmã. Eu falo assim com vocês, entenderam? Tá vendo que não é fácil? Você tem que conectar o conhecimento que você já adquiriu até agora. Você pega e o querubim fala e você responde na lata. Ele cala na hora porque ele sabe que é a verdade que você está dizendo. E contra a verdade não há argumento nenhum. Entendeu? O link é engoliu. É o link da vara que foi transformada em serpente, engoliu as serpentes do faraó. Porque o faraó é representação do dragão, de Lúcifer. E ele mandou que lançasse as varas. É o link aqui. O dragão vomitou um rio. E ele engoliu. Entendeu? E ele engoliu. Agora eu te falo, que rio é esse que ele vomitou, minha irmã? Tô pegando você, daqui a pouco eu passo para outro, tá? Eu quero ver se você consegue acertar para eu poder passar para outro. Que rio é esse que o dragão vomitou? Lembrei das águas bravias, Emanuel. Muito bem. Por quê? Porque esse é o contraponto. O ancião, dentro dele, brota o quê? Rio de água da vida. Por quê? Porque dentro dele está a palavra de alma, não é? Isso. É a alma. Então existe um contraponto. O contraponto é o falso profeta, entendeu? Ele está sob o domínio de Lúcifer, o dragão. E ele vomita a palavra, o Emanuel. E quando ele vomita a palavra, o Emanuel, Gabriel engole. Ou seja, você lançou uma serpente pequena para mim, eu engolo ele. Entenderam, irmãos? Alguém tem alguma dúvida do meu esclarecimento aqui? Não. Tem alguém alguma dúvida? Porque se tiver, pergunta agora, para eu explicar. Assim seja? Assim seja. Então, é só para vocês verem aqui
que nós desenvolvemos. Aí fala assim: a serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio o socorro da mulher. A terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, ele está enfurecido por causa da mulher. Ele está enfurecido por causa de Gabriel? Não. Por que ele não está enfurecido por causa de Gabriel? Não foi Gabriel que frustrou ele? Por que ele não está enfurecido por causa de Gabriel? Porque ele sabe que com Gabriel ele não ia poder bater de frente, né? Tanto que ele engoliu a serpente menor. E a mulher que está com a palavra nessa terra. Então é isso. A mulher, ela vai ser salva. Ele ficou enfurecido porque ele não pôde tocar na mulher, porque ela vai ser salva. Entendeu? Gabriel já é salvo, já é vencedor. Mas a mulher, ela estava ainda na terra, numa condição inferior. Então ele ficou com raiva da mulher, porque a mulher vai ser salva. E ele não pôde fazer nada para impedir. Entendeu? Aí chega aqui, ó. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Ó. Versículo 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear. Tá vendo? O dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. O que significa contra o resto dos seus descendentes? Esses descendentes são os descendentes da mulher? Descendente da mulher. Que observam. Eu tenho como de responder, mas... Responde, minha irmã. Sim, é até uma dúvida. Eu não sei direito essa parte aqui. Mas quando ele fala que ele vai guerrear contra o resto dos seus descendentes, seria Yaushalá? Não. Aqui vai se reunir o refúgio Filadélfia. E aqui vão estar como mulher. Agora, quem não vier para cá, mas crê na mensagem, estão fora do refúgio. São os descendentes, ou seja, creram na mensagem, se alimentam do alimento, mas não vieram para cá. Entenderam? Entendi. São os descendentes, quer dizer, eles, é igual os irmãos que estão, muitas vezes hoje, né, recebe a orientação, volta para o refúgio. Ah, mas agora eu já arrumei emprego, meu filho está na escola, está sendo bem atendido, eu estou isso, assim, assado, estou numa região, numa zona de conforto. Entendeu? Ou seja, recebe a ministração de Filadélfia, mas não está em Filadélfia. Não está no refúgio Filadélfia. Porque se tivesse no refúgio Filadélfia, estava protegido. Então, como não pode tocar na mulher, porque a mulher está no refúgio Filadélfia, vai tocar os descendentes da mulher, que não estão no refúgio. Entendeu, irmã? Entendi. Gratidão. Mesmo porque quem está aqui dentro não vai poder tocar. Hã? Mesmo porque quem está aqui dentro não pode tocar. Por isso que eu falei, que só pode tocar quem está fora. Mas quem está dentro do refúgio não é tocado.
Né? Pode fazer uma pergunta? Pode. Será que faz o link ali com Sardes? Porque Jared significa o descendente? O que acontece? A gente tem uma condição que existe uma multidão e existe o dízimo, né? Existe o dízimo. O dízimo vai ser entregue a quem, irmã? O dízimo vai ser entregue a Yalcha. O dízimo é entregue ao sumo sacerdote. Ao sumo sacerdote, que volta a usar o nome de Yalcha. Ele volta a usar o nome de Yalcha. Por quê? Porque ele volta ao seu templo. Né? Ele volta ao seu templo. Ele volta a usar o nome de Yalcha. Quando saiu da luz inacessível, né? Nós vimos ali que veio como alma de Yal e o outro espírito de Yal. Mas já tinham promessas, né? Tinham promessa de ser o Salvador e o próprio Altíssimo. Aí a gente lembra aqui da condição de Melquisedeque, né? Melquisedeque recebe das mãos de Arão os dízimos. Abraão, representação do Espírito Santíssimo, trazendo os dízimos para Melquisedeque. Melquisedeque compartilha com ele o pão e o vinho. Fazendo o link. Ele adentra a casa. Tem comunhão com a casa. Aí, os dízimos, você imagina que são quem? 144 mil. 144 mil. Mas os 144 mil, quem são? Esmirna, Pérgamo, os vencedores, né? Sardes e Filadélfia. Isso. Então, Filadélfia não é só a primícia das primícias. Entendeu? Então, é o pão multiplicado que vai completar o número dos 144 mil. Entendeu? Porque os de Sardes, ele entra como multidão. Né? Entra na condição de multidão. Entra na condição de multidão. Então, Filadélfia, ela é um corpo. Ela é um corpo. Quando fala desses descendentes, enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, que observa os mandamentos de Ial. Quando fala observa os mandamentos de Ial, observa o que, irmã? Observa a palavra de Ial. Não. O mandamento aqui está falando do Espírito Santíssimo, que é o legislador. Observa o Espírito Santíssimo de Ial e o testemunho de Yalcha. Qual que é o testemunho de Yalcha, irmã? Eu posso falar a alma de Ial? Representação da alma de Ial? Presta atenção antes de falar. O que significa? Observa os mandamentos de Ial. Você sabe que é o link com o Espírito Santíssimo de Ial. E o testemunho de Yalcha. O que é o testemunho de Yalcha? A palavra? Não. Presta atenção. Você entendendo que Yalcha, o ancião de Filadélfia, volta a usar o nome de Yalcha. Quando fala testemunho, é o quê? O exemplo. Você seja um exemplo. É o link que Shaul Paulo, representação do Espírito Santíssimo, falando para Timóteo, que você seja um modelo de conduta.
Esse é o testemunho de Alcha, é o modelo de conduta. Exatamente. Entendeu? Entendi. Então não está falando para vocês morrerem, está falando para você seguir o exemplo do mensageiro. Veja como o mensageiro anda como ele andou. Seja ele para vocês o quê? Um modelo de conduta. Exatamente. Entenderam? Então, é muito simples você falar assim, olha, a partir do momento que ele nasceu, o filho varão nasceu, ele viveu por conta disso. Ele estava vivendo, esperando o quê? A redenção, a libertação. Viveu essa verdade, essa realidade. Então, qual é a condição também deles? De seguir Não. Qual que é a esperança deles? É de não passar pela morte. Isso, de ser arrebatado. Por quê? O Espírito Santíssimo não vai pegar eles, levar eles, entregar ao sumo sacerdote? Sim. Essa esperança. Então vivam a esperança de serem libertos. Nossa. Entenderam? Ficou claro? Ficou claro? Na carta de Laodiceia. Dá o microfone pro ancião. Soninho, tá soninho, mamãe? Tá com soninho? Tá, minha irmã? Toma um cafezinho. Eis-me aqui a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papai. Ela nem entendeu, nem percebeu, achou que não era pra ela. Tadinha, né? Hã? Você percebeu? Então você olha pra mim e fala assim, então me dá, papai? Eu quero. Então, dá aqui o cafezinho pra ela. Pode tomar no meu copo. Papai falou aqui do testemunho de Papai Alcha. Aí na carta de Laodiceia fala: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala ou assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. E aí? Mostrando a condição do ancião falando para a igreja de Laodiceia, que é uma grande multidão. Entenderam? Ó, quando fala para Laodiceia, quem é que fala para Laodiceia? A alma. Quando fala para Filadélfia, quem fala para Filadélfia? O Espírito Santíssimo. Entendeu? Então, ali, ó, ele tá falando assim, ó. Olha só. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Tá vendo? A testemunha fiel, a testemunha de Alcha que tá falando aqui. A testemunha de Alcha, ou seja, quem tá falando, a alma. Já que desligou? Ah, desligou. Então, quando tá falando a alma, ali, a Laodiceia, por quê? Porque ali é o link de que ele já subiu. E ele mesmo se refere, ó, a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, aquele que trouxe a mensagem verdadeira para essa terra, a testemunha fiel, porque faz o link com a lua, a fiel testemunha no céu. Mas a lua, como link que a verdade caiu na terra, então ele também permaneceu fiel na terra. Exatamente, papai. Então ele fala fiel testemunha, ó. Aí é o link. Aqueles que guardaram o testemunho de Alcha. Entendeu? O testemunho de Alcha é o quê? A boa conduta de fé e esperança. A partir do momento que foi despertado, não voltou a dormir. Tantas pessoas que foram despertadas e voltaram para o sono profundo. Entendeu? Foi despertado, acordou. É o link de quê? Samial, né? Samial estava dormindo. Aí Al chama ele, desperta ele. Ele acorda.
E aí Ial usa ele para falar com quem? Com Levi, representação de Lúcifer. Eli. Quem que eu falei? Levi. Oh, perdão. Eli. Aí a gente lembra de Eli, era da tribo de Levi. Também era. Só podia ser sumo sacerdote quem viesse da tribo de Levi. Então, ele era sumo sacerdote. Só que Ial não falava mais com ele. Por que Ial não falava mais com ele? Representação, irmã Rejane, já que você está em pé. A representação? É, por quê? Ial não falava mais com ele. A representação. Ah, tá. Representação de Lúcifer no céu. Ela não fala mais com ele. Por quê? Porque ele é desobediente. Não. Não é por isso. Já ensinei, mano. Já te ensinei. Só Ial, para falar, ele precisa de alguém. Ele precisa da alma, a palavra de Ial. E aí ele precisa da alma. E aí, para a alma falar, a alma precisa do quê? Lá em cima que você fala? Nossa, minha irmã. Nossa, que dificuldade, mano. Para Ial falar, ele precisa da alma, que a alma é a palavra de Ial. E aí? Por que então que Ial não falava com Eli, representação de Lúcifer? É porque ele precisa da... Não, minha irmã, precisa despertar. Desperta. Ó, braço de Ial. Desperta. Acorda do sono. Porque Samial estava dormindo. Precisou acordar do sono para Ial poder falar com ele, para ele transmitir para Eli. Não é porque ele era, porque ele era desobediente. Não, minha irmã, é o ensino que a gente trouxe. Você tem que guardar o ensino, É o link com Zacarial. Zacarial, enquanto o menino não nasceu, quer dizer, enquanto o menino não despertou, enquanto o menino Ialhana não nasceu, ele ficou mudo. Enquanto o menino não nasceu, o link do filho varão, enquanto o filho varão não nascesse, Ial está em silêncio até o filho varão nascer. Entendeu? O filho varão nasceu quando, minha irmã? O filho varão nasceu em 8 de abril de 2020. Isso, aí Ial voltou a falar com essa terra. Tá certo? Tem que guardar o ensino. Entendeu? A conexão do que foi ensinado recentemente. Por que Ial não falava com Eli? Porque precisava despertar. Isso. Despertar quem? A alma, a palavra de Ial. Exatamente, que é a representação de quem ali? Nessa Samial. Isso, representação na antiga aliança de Samial. E na nova aliança? O filho varão. O filho varão, que faz o link com o Evangelho de Lucas. Qual o link? Posso pedir ajuda? Pode. Tadinha, né? Ialhana. Isso, representação de Ialhana, e que Zacarial recebeu a promessa que ele ia ser pai, e ele ficou mudo. Isabial ia ser mãe, mas ele não creu, aí ficou mudo, né? Ficou mudo, até que a criança nasceu, aí voltou a falar.
Entendeu? Irmãos, essa mensagem é tão maravilhosa, né? É tão maravilhosa você entender isso. E a gente gastou ali tanto tempo, né, nas ministrações. Ministração de 3 horas, ministração de 2 horas, ministração reforçando, 3 de novo, mais 3, mais 3, mais 3. Para esquecer agora. Achar que uma resposta dessa, por que Ial não falava com Eli? Ah, porque ele era desobediente. A quantos profetas Ial falou que era desobediente? Ial não falou com o profeta... Vamos lá, o profeta Ial-Hana, Jonas? Hã? Não falou? Falou. Ele não é desobediente ali? Era. Qual que é a representação de Ial-Hana, Jonas? Representação, como ele foi pregar numa terra estrangeira, representação do ancião. Do ancião. Viu? E quem era a nação estrangeira? Nínive. Nínive. Representa quem? A cidade que você está perguntando? O povo, minha irmã. O povo. Qual que não está entendendo, né? Ele vai chegar na cidade e ficar na cidade olhando para a parede, falando: arrepende, parede. Ué, vai pregar para o povo de Nínive. É o povo, lógico. E aí? O que representa esse povo de Nínive? Essa terra. Não! O povo de Nínive não representa essa terra, não. Como é que essa terra estão ouvindo essa mensagem nossa e estão se convertendo? Todo mundo se converteu, vestiu roupa de saco. Todo mundo aqui que a gente pregou se converteu? Não. Então, como é que é essa terra? Representa, minha irmã, é uma mensagem que nós trouxemos, a nação dos querubins. Quando a gente subir lá em cima, na argumentação, passa para o nosso lado 400 milhões arrependidos. Satanás vem para a briga com 600 milhões e sai da briga com 200. Por quê? 400 a gente tomou dele. Ou seja, se converteram. É a pregação de Ial-Hana, Jonas. Que é a pregação de quê? Qual que era a vontade de Ial-Hana, Jonas? Destruir. Era destruir. Entendeu, minha irmã? Gratidão. Isso já foi ensinado. Você tem que lembrar. Pode sentar. E agora eu vou deixar você descansar um pouco. Por que eu pedi irmã Rejane? Porque é uma minha irmã que já está mais, digamos, faz resumo há muito tempo. Entendeu? Faz resumo, traz entendimento para os irmãos. Eu precisava de alguém um pouco mais graduado para poder ver que quando chega um combate, esse chama combate de alto nível. Entendeu? Não estão combatendo um comerciante de Baal aqui, um pastor de denominação, não, minha irmã. Isso aí é um combate de baixo nível. A gente vai combater um exército de querubim. É um combate de alto nível de conhecimento, não é um baixo nível de conhecimento, igual as denominações que não sabe nada. Entenderam? É um combate de alto nível. Quando vai combater um ser antigo, entendeu? Que tem acesso também à escritura. Aí você tem que estar bem preparado. E é aquilo que eu estou tentando fazer com vocês. E vocês têm seu ensino. Por que eu ensino? E em ensinos antigos, hoje nós temos uma conexão certinha, né? Cada dia mais. Aí
se aquele ensino já foi esquecido, eu já esqueci. Quando fala assim, já esqueci, significa que não guardou no coração. Guardou onde? Onde será que guardou? Entendeu? Porque eu trouxe na ministração, quando o papai deu, e a Ohana Jonas, que ele foi ali, ele queria a destruição de Nínive. Por quê? Porque Nínive era inimiga dos israelitas. Nínive, o povo ninivita era inimigo mortal dos israelitas, que faz o link de que a nação dos querubins eram inimigas dos anjos. Então ele queria exterminar aquele povo que era inimigo do povo dele. Mas o povo se converte, e aí? Pô, se converteram, arrependeram. E Al fala assim, peraí, você tá triste por quê? É pra você ficar alegre. É pra você ficar alegre, que eles se arrependeram. Ele não traz a mensagem do arrependimento? Não é ele a representação do anjo das águas que traz a mensagem do arrependimento? De Elrando, batizador? Entendeu, irmãos? Assim seja. Em nome do maravilhoso Papai Al. Então peguei, minha irmã. Não é para você ficar triste, é para você ficar atenta. Essa cabecinha pequena aí tem que caber o argumento. Mas o coração grande guarda a palavra. Entendeu? Porque você é esforçada, dedicar tanto, que seus meninos são muito bons. Entendeu? Se eles são bons, ele é espelho seu. E do irmão Elbert. O irmão Elbert também, desde o início, está sempre fiel, sempre firme com Filadélfia. Pode responder, perguntar. Levanta o botãozinho aí. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Al chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. É sobre esse alimento da mulher que é alimentada. Aí a irmã Delminha falou que é o maná, aí você falou que não é o maná porque não cai, né? E aí eu fiquei em dúvida porque justamente é guardado o maná justamente para isso, não é? É, meu irmão, mas é só para não dizer, entendeu? Que caiu do céu. É só para dizer que o maná já tinha caído e foi armazenado. Por isso que a gente tá falando assim, não é o maná porque todo dia caía, mas é o maná porque foi guardado. Gratidão, papai. Entendeu? Vocês têm que ter esse entendimento. Só falei que não era o maná porque não estava caindo do céu para ser recolhido. Aí, quando é recolhido, sabe como é que é guardado? Presta atenção. O maná, para ser guardado, ele precisa virar alimento. Quando o maná caía do céu, o pai de família recolhia, ele batia, socava, fazia farinha e fazia comida e punha no forno. Aí ele podia guardar. Gratidão. Entendeu? É essa a condição. Não é o maná in natura. O maná que foi trabalhado e virou alimento. Gratidão, papai. Tá bom? Tá bom. Isso aí é bom, toda vez que tiver dúvida, perguntar. Né? Toda vez que tiver dúvida, tem que ter essa valentia, perguntar. Entendeu? Então, é o maná sim, mas é o maná que caiu in natura? Não, ele foi trabalhado, ele foi o quê? Interpretado. Entendeu? Por quê? Porque é isso que eu faço. Quando eu faço o alimento, é representação do quê? Eu soco maná, eu amasso maná, eu coloco no forno maná e eu entrego para vocês pronto para comer. E muitas vezes eu mastigo e tiro da boca e enfio na sua boquinha. Já mastigado. Então, nós vamos... Deixa eu ver. Eu falei que vou terminar às 9 horas. Então, presta atenção. Eu quero ler também uma passagem lá que ancião Bruno gosta muito, é o Yalcha 60, vamos lá.
Página 1350. Dá o microfone pro irmão. 1350. Eis aqui a paz do maravilhoso Papai Al chamado igreja. Paz do maravilhoso. Só para mostrar o link que o papai fez com Jonas, né? O Jonas, o nome Jonas é Yalhana. Lembrando, né? Yalhana. Yalhana. E lá na época de Yalhana, quando ele estava pregando o arrependimento, ele fala raça de víboras. Quem tá mandando você sair da ira vindoura, né? Quer dizer, também ele ficou assim, né? Tipo assim, não queria que convertesse. Quando fala raça de víboras, o que ele tá querendo dizer, irmã Rejane? Agora ela tem que acertar. Quando fala raça de víboras. Quando fala raça de víboras, ele está querendo dizer dos querubins. Ah! Muito bem! Aí, redimiu. Tá vendo? Eu tinha que ajudar ela. Redimiu. Quando tá falando raça de víbora, tá fazendo associação aos querubins, ao povo de Nínive. Exatamente. Tá vendo? Gratidão, o nome do maravilhoso Papai. Aí, isso aí o Anselmo Chaú te ajudou, viu? Seu Marco. Judiação, né? Nome do maravilhoso Papai Yalcha. Então, Yalcha 60. Eu vou pegar essa aqui, olha só. Yalcha 60. Eu vou pegar na Bíblia NVI. Oh, Yalcha. Oh, Yal. Ó, Yalcha 60. Isso aqui na Bíblia NVI, que é Nova Versão Internacional. Ó, Yalcha 60, 22. Vamos ler primeiro na Yalchalan. Yalcha 60, 22. Yalcha 60, 22. O menor deles chegará a 1000. E o mais fraco, a nação poderosa. Tá vendo? O mais fraco, a nação poderosa. Eu, Yal, no tempo devido, apressarei a realização dessas coisas. Ó, apressarei a realização dessas coisas. Vou fazer que as coisas se acelerem. Eu vou apressar. Aí quando eu pego na NVI, papai me fez levar até a NVI para eu ver na tradução da NVI, que é Yalcha 60, 22. Diz assim, ó, na NVI. O mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o mestre. Na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Farei que isso aconteça depressa, fazendo o link lá, venho logo. Exatamente. Farei que isso aconteça depressa, ou seja, eu venho logo. É o link. Pode bater palma, irmão. Essa passagem é o finalzinho do texto. Ancião Bruno gosta muito dessa passagem, mas aqui, ó, eu queria mostrar para o Ancião Bruno e também para a amada igreja que está falando de Filadélfia. Porque ele já fala assim, o mais pequenino se tornará 1000, ó. E no 21 ainda fala assim, ó. Dá um microfone. Aí, dá um microfone para ele.
Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Al, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai A Al. palavra de papai é maravilhosa, porque no versículo anterior fala aqui, ó, a gente está falando muito do oleiro, né? Fala assim, ó, teu povo todo constituído de justos, né? Possuirá a terra para sempre, né? O Iá da terra. É. Como um renovo de minha plantação, como obra das minhas mãos, Viu? é o oleiro. Viu? Obra das minhas mãos, se refere ao quê? Irmã Delminha, como obra das minhas mãos, refere a quem? Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Como obra das minhas mãos, refere a quem? Está referindo ao corpo do ancião, papai? É, exatamente. Refere-se a uma casa. A uma casa, viu? Refere-se a uma casa onde a alma, ou seja, a palavra de Al habita, e aonde o Espírito Santíssimo fará habitação. Tá vendo? A obra de minhas mãos. Como é que tá aí, ancião? Fala de novo. Fala assim, ó, teu povo todo constituído de justos, pois possuirá a terra para sempre, como renovo de minha plantação, como obra das minhas mãos para minha glória. Isso. Aí, ó, a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda é maior que a primeira. Por que que a glória da segunda é maior que a primeira, irmã Delminha? Que a obra da segunda casa é maior do que a primeira? A obra não, a glória. Perdão, papai. A glória da segunda casa é maior do que a primeira por conta que é um edifício eterno, uma moradia eterna, para a alma de Iá, o Espírito Santíssimo habitar. Não. Quase certo. Mas a glória, quem é a glória de Iá? A glória de Iá é o Espírito Santíssimo de Iá. Isso. A glória de Iá é o Espírito Santíssimo de Iá. A glória de Iá é o Espírito Santíssimo de Iá. Por que que a glória de Iá, a glória da segunda casa é maior que a primeira? Porque a palavra é glória, a glória, a glória. E eu já falei que a glória é o Espírito Santíssimo de Iá. Porque o Espírito Santíssimo de Iá, ele herda todas Não, as minha irmã, coisas. não. A primeira casa recebeu o Espírito Santíssimo de Iá por 1 ano. E o Espírito Santíssimo voltou para Iá. Então foi uma glória passageira, porque o Espírito Santíssimo de Iá permaneceu naquela casa por 1 ano. A segunda casa, ele vai permanecer naquela casa para sempre. Então a glória daquela segunda casa é muito maior, porque da primeira foi só 1 ano. Exatamente. É isso que eu quero ouvir de vocês. Gratidão, papai. Papai, o 20, Hã? o 20, o versículo 20. Dá pro irmão aí, Exatamente o que o papai tá falando. Pode? Pode. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Al, chamada igreja. Do maravilhoso Papai Al. E Alcha 60:20. O sol nunca se porá e sua lua nunca desaparecerá, porque o mestre será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Isso. Entendeu, irmãos? Lê o 19. Lê, dá pro irmão Shaul agora. O bonzinho. Ó, o 19, ó. Fala assim, ó. Não. É porque tá, a luz tá. Ilumina aí. Fala, ó. Não terá mais o sol como luz do dia, nem clarão da lua te iluminará, porque Iau será sua luz para sempre. Entendeu? Para sempre. Exatamente. Entendeu? Para sempre. Ou seja, não vai sair mais daquele corpo.
Então a glória da segunda casa é muito superior da primeira, porque da primeira o Espírito Santíssimo ficou 1 ano. E da segunda vai ficar para sempre. Entenderam, irmãos? Então, os irmãos precisam entender o que é importante. Entendeu? Porque não é ficar... Não. Fala o que é importante. Só isso. A glória da segunda casa, a gente falou. O que é a glória de Yahweh? A glória de Yahweh é o Espírito Santíssimo. Exatamente. Por que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira? Porque a primeira, o Espírito Santíssimo habitou apenas 1 ano. Nossa, Pronto, ficou claro e ficou nítido, ninguém tem dúvida. Pronto, ficou definido. Né? Assim seja, minha irmã. No nome do maravilhoso Papai Yahweh. Pode sentar, minha irmã. Então, é essa condição que vocês têm que guardar. Você lembra que eu falo assim, ó? Eu gosto de poucas palavras. Exatamente. Eu gosto de poucas palavras, é poucas palavras. Entendeu? Por quê? Porque com poucas palavras você não se tropeça. Fica claro o caminho, né? Então, essa palavra, nós não vamos estender aqui, porque eu prometi que eu terminar 9 horas, nós vamos ainda partir o pão. Mas só para vocês entenderem um pouquinho a respeito desse lugar que vocês passaram o dia. Tá entendendo? Porque agora, a partir de agora, que você está entendendo mais o meu esforço, né? Junto com vocês, né? Para que a gente pudesse fazer isso aqui ficar de pé. Por quê? Por que precisa tanto desse lugar? Porque nós estamos criando para aqueles que vão vir depois de nós, mas que vão receber de bom coração a nossa mensagem, vão se refugiar. Assim também como nós vamos estar refugiados, né, irmã Edna? E por que nós vamos estar refugiados, irmã Edna? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yahweh chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahweh. Nós vamos estar refugiados porque o mensageiro da era de Filadélfia venceu a sexta era. Não, minha irmã. Essa resposta eu não consegui imaginar que você ia responder isso. Exatamente. Tá vendo que eu falo com você? É uma coisa assim, acho que é até inacreditável. Inacreditável essa resposta. Dá pro irmão Rodrigo. Agora vamos lembrar, qual que foi a resposta mesmo que você falou, irmã? É porque o mensageiro de Filadélfia venceu? A sexta era. Tá, e aí qual foi minha pergunta? Agora me fala. A pergunta foi... Por que nós estaremos refugiados? Aí você respondeu, nós vamos estar refugiados porque o mensageiro de Filadélfia venceu. E aí por que é amarelo? É porque eu gosto de banana. A banana é amarela. Vamos lá, irmão Rodrigo. Eis-me aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Yahweh chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahweh. Como o papai falou agorinha, porque a gente vai estar no tempo de investidura, né? Vamos estar aguardando o tempo durante os 42 meses. Muito bem, meu irmão. Muito bem, gratidão. Entendeu, irmã? Olha aí, irmã, o que tem a ver com o que você respondeu? Onde você estava com a cabeça e onde você estava prestando atenção? Falei isso, começou a reunião, falei sobre isso.
Enquanto nós vamos estar lá, ó, dentro do templo, aqueles que estão aqui receberam a ministração vão estar dentro deste lugar. Foi isso que eu comecei a reunião. Agora, porque venceu? Qual que é a referência de venceu, minha irmã? Entendeu? A referência é porque nós vamos receber a investidura. Investidura de quê, minha irmã? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Você Alfa. já falou, minha irmã, já falou. Agora responde. Isso aí você já falou, já saudou a igreja já falou. Agora estou perguntando a resposta. Responde a pergunta. Qual que é a pergunta? Qual é a investidura? Qual é a investidura nossa que nós vamos receber? Nós vamos receber a unção. A investidura é a unção, é aquela que Arão recebeu com os filhos. A investidura é o quê? O irmão até respondeu lá no grupo o significado de investido. Novas vestes. Investido. Qual foi lá a resposta? Que receberam novas vestes? Não, minha irmã, que veste? Recebeu o encargo de um ofício. Investiu, recebeu um ofício. Foi investido num ofício novo. Qual ofício novo? De sumo sacerdote. Isso, de sumo sacerdote, sacerdotes e levitas. Receberam a investidura de sumo sacerdote, que nós falamos aqui. Foi mudado o sumo sacerdote, mudou os sacerdotes, mudou os levitas. Agora, ele falou assim, ó, ali é a representação. O homem de Al, ele se compareceu lá diante de Eli e falou assim, olha, por que você dá tanto valor aos seus filhos e não dá valor a Ial? Vai chegar o tempo que eu vou cortar a tua descendência daqui. Vou deixar uns poucos para que você olhe e se consuma de inveja. Vou deixar uns poucos aqui. Ou seja, tá mudando. Tá vendo? Tá mudando. A condição ali de sacerdote, sumo sacerdote e levita. Tá mudando. Fala assim, ó, não vai ser mais dessa linhagem. Vai ser de outra linhagem. Entendeu? Então, se tá falando isso, ele está falando assim, olha, eu não vou manter você mais nesse cargo. Eu vou tirar de você esse ofício e vou investir em outro. Aí fala assim, vou investir em outro. Um sacerdote fiel. Exatamente, fiel. Quando fala o sacerdote fiel, você lembra de quem, minha irmã? Eu lembro do mensageiro de Filadélfia. Ele tá lá no céu. Cadê ele, hein? O mensageiro de Filadélfia tá lá no céu. Cadê ele? A alma. Não, minha irmã, não. Quando a gente fala fiel testemunho no céu, você fala da lua. A lua. Fiel testemunha no céu. Essa é a mensagem. Exatamente. Fiel, olha lá a lua ali, olha lá atrás, olha lá, todo mundo olhando a lua lá atrás, ó. A lua tá olhando para você, ó. Estão vendo a lua lá? Ele tá fechando aqui. Olha lá. Agora eu pergunto pro irmão Rodrigo, que lua é aquela, irmão? A gente lembra das fases da lua, as fases da lua. O irmão leu aí, ó. A lua não vai ter mais fases. Não vai ter mais variação, não vai ter mais fases. Que fase da lua é aquela?
Papai, você não torar faz não, mas eu acho que aquela ali é crescente. Exatamente, é crescente, gratidão. É crescente, entendeu? Então, é crescente, irmãos. Ali tá falando aquela passagem ali de Yalcha 60, ele fala assim, ó, em outra tradução fala, ó, a lua não vai ter mais fases. Entendeu? Não vai ter mais fases. Fazendo link, ó, crescente, ele tá com pouco brilho. Se você olhar 2, 3 dias atrás, era um fiapinho assim, ó. Exatamente. Por quê? Tava na condição de lua nova. Agora ela vai crescendo. E ela vai para seguir, para encher, ficar a lua cheia. Aí eu lembro quando a gente trouxe a mensagem, né? Nos vídeos, aí tanta gente lá indo contra a gente, falando que a lua tinha luz própria. Aí falava assim, então a lua ali tá queimada, parte dela. A lâmpada queimou. Troca lá parte do LED que tá queimado. Irmãos, é muita baboseira. É muita baboseira. Entendeu? Nossa. Então você troca o LED da lua lá, por favor. Deixa ela cheiona. Então, meus irmãos, como eu falei com vocês, vocês têm que ter consistência. Entendeu, irmã Edna? Por quê? Por quê? Né? Nós vamos ficar ali durante 42 meses, ali também. Como é que eu usei o termo? Refugiado. Por que nós vamos estar lá 42 meses refugiado? Porque vai ser, será o tempo que... Já esqueceu a palavra? A palavra que ele falou, minha irmã, presta atenção. Usa a palavra que ele falou. Agora já está mudando de novo. Usa a resposta dele. Sim, porque nesse tempo da investidura, dos 42 meses, enquanto nós vamos estar lá em cima, ele vai... Por que nós vamos estar refugiados lá em cima? Porque vai estar acontecendo a tribulação aqui embaixo. Porque a palavra, a lei de Ial diz, entra para dentro da sua casa e tranque a porta, até que passe a ira de Ial. É o tempo de Levítico 8. Quando alguém recebe no templo a investidura do cargo, tem que ficar dentro da casa de Ial em consagração a Ial. E é por 7 dias que faz o link com a 7ª era. Ou seja, 42 meses. Estão ali em consagração. Porque receberam a investidura do cargo de sumo sacerdote, sacerdotes e levitas. Assim seja. Gratidão. E assim seja feito a vontade do maravilhoso Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial, grato a Yalcha, grato a Ial, grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feito a vontade do maravilhoso Papai Yalcha. Gratidão. Nós vamos fazer aqui o invocar. Ó, Papai, gratidão pela tua palavra preciosa e de esclarecimento. Gratidão eterna. Gratidão por nos fazer entender o sentido deste lugar. Por entender que tu que preparou essa gleba 90, 91, deu o nome, preparou aqui que a madeira dos utensílios estão sendo feitos do próprio terreno. Os irmãos que foram capacitados aqui, como eu falei do início, quando eu falei na hora do almoço,
Cada um foi escolhido e preparado por ti para esse tempo final, o tempo do fim. Gratidão por tudo, papai. E assim seja feito a vontade do maravilhoso papai Yalcha. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do maravilhoso papai Yalcha. Gratidão, gratidão, papai. Nós vamos pedir aqui 7 voluntários, preparação da ceia de Yal, em nome do maravilhoso papai Yalcha.